Bom dia, irmãos. Muito bom estar na casa do Senhor, já iniciar o nosso culto cantando a bondade do nosso Senhor. E nós já começamos com esse desafio que nós acabamos de cantar. Desde quando me levanto até eu me deitar, com todo o fôlego que tenho, cantarei da bondade de Deus. Será que todo dia a gente acorda com tanta disposição assim para cantar da bondade de Deus? Isso é um desafio para todos nós. Tem dia que a gente não acorda muito bem, tem dia que a gente acorda desanimado, a fé está pequenininha, tudo que a gente não quer é cantar, é louvar. Mas vamos levar conosco esse desafio, com todo o fôlego, desde quando me levanto até eu me deitar, porque Ele cuida de nós o tempo todo. Hoje, no nosso momento de oração antes do ensaio, nós estávamos comentando isso. Essa semana, em especial, todos provavelmente provamos da bondade de Deus, com as chuvas que aconteceram no Rio. Nós ouvimos tanta experiência aqui, e eu imagino que se agora a gente deixasse os irmãos falarem também, não é isso? Principalmente quem estava pelas ruas, como Deus cuidou de nós, todos nós, dos nossos familiares, dos nossos vizinhos, dos nossos amigos. Quanta bondade, quanto amor, quanto cuidado Deus tem por nós. E às vezes a gente até deixa passar, não percebe na correria do dia a dia, não é isso? Então eu quero te convidar a orar e já começar agradecendo a Deus por conta disso. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por estar aqui, por estar bem, por estar com saúde. Te louvamos pela semana que Tu nos deste, Senhor, pela oportunidade de servir a Ti, de louvar a Ti aqui na Tua casa, pela oportunidade de rever os nossos irmãos aqui. Ó Deus, te louvamos porque Tu tens cuidado de nós, de todos nós, Senhor, em todos os passos que nós damos. Nós temos certeza, Pai, que a Tua bondade nos segue, que a Tua fidelidade nos acompanha, que o Teu amor realmente está conosco. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós te pedimos ao Senhor que Tu aceite o nosso culto, aceita a nossa adoração, fala aos nossos corações nessa manhã, Senhor, tudo que Tu tens para nós, que nós possamos realmente sair daqui preparados para a semana que vai começar, Senhor, com a Tua palavra nas nossas mentes e nos nossos corações. Nós te pedimos, te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler alguns versículos de 1 João, 1 João 4, de 7 a 10. Vamos ficar de pé? Vou convidar os irmãos para lerem junto comigo. Vamos ler todos? Todo o texto, todos juntos. Vamos lá? Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amém. A música que nós vamos cantar agora tem o título Ousado Amor, que você deve conhecer. E eu sempre tive uma curiosidade de saber o que o compositor quis dizer exatamente com a palavra ousado. Essa música foi feita em inglês, ela foi traduzida para a gente, para nós cantarmos aqui, e aí eu fui lá na versão dela em inglês para ver. E a palavra que foi traduzida como ousado para nós, sabe o que significa? Irresponsável. Aí você imagina assim, nossa, irresponsável o amor de Deus? Irresponsável no sentido de que Deus não pensou duas vezes. Quando você comete um ato irresponsável, o que você está fazendo? Você não está pensando, você vai lá e faz, não quer nem saber se é responsabilidade nenhuma.
Correto? E foi isso que Deus fez. Ele não quis saber se nós merecíamos, porque nós não merecemos. Ele não quis saber o que a gente tinha feito. Ele não quis saber o que Jesus ia passar. Ele mandou Jesus. Vai lá, porque eles precisam que você vá. Por isso irresponsável. Não irresponsável ofensivamente, mas no sentido de que totalmente desprendido. Não é isso? Por nós. E aí é por isso que no final desse texto que nós lemos, diz assim: nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele que nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Irresponsavelmente. Irresponsavelmente, por nós. E será que a gente tem dado todo o valor a esse amor? E eu me coloco nessa pergunta. Todos nós, por mais que a gente se dedique, por mais que a gente pense e agradeça, nunca será suficiente diante de tamanho amor. Então nós começamos o culto cantando da bondade. Agora nós vamos cantar do amor de Deus. Preste atenção na letra, como eu sempre falo para você. Preste atenção na letra do impressionante, infinito, ousado e irresponsável amor de Deus. Vamos cantar? Deixarás ouvir.
sobre uma que é mais irresponsável do que isso, irmãos? Ousado amor de Deus, maravilhoso, gigante, enorme. Agora nós vamos cantar da fidelidade desse Deus, que cuida de nós em todo o tempo. Não importa quem nós sejamos, o que nós façamos, Ele cuida. Ele é fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo, como diz a Bíblia. E eu quero te convidar para ler comigo só um versículo, Naum 1:7. Esse versículo é pequeno e é maravilhoso. O Senhor é bom, Ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Todos juntos? O Senhor é bom, Ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Amém. Está angustiado, está preocupado? Ele serve de fortaleza no dia da angústia. Canta essa música agora, orando e pedindo a Deus: Senhor, Tu és fiel, Tu cuidas de mim, Tu és a minha fortaleza no meio dessa angústia que eu estou passando. Então, o amor de Deus com certeza vai fazer milagres no seu coração. Os olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem Ti, ó Senhor. Tu sabes de mim, quando sondas meu coração.
Saúde e paz. Sejam muito bem-vindos mais uma vez a este culto de louvor e adoração ao nosso Senhor. Nesse domingo meio nublado, correto? De verão, como o Rose falou, muitas chuvas. De tarde você tem que chegar mais cedo no trabalho, pede o chefe para sair mais cedo, para você pega no meio do caminho. Seja bem-vindo você também que está na igreja doméstica, agora pela manhã, à tarde, à noite, que Deus possa continuar abençoando a sua casa. E nesta manhã, neste culto, irmãos, nós estamos celebrando, nós estamos cantando a vontade de Deus. É por essa vontade que eu e você estamos aqui. É por essa vontade que o nosso fôlego continua em nosso peito. É por essa vontade que a gente tem ali o Heitor no colo ali do Lucas. É por essa vontade que mesmo quando chega a tribulação, o Senhor está conosco. E quando a morte chega, nós sabemos para onde vamos. Amém? Essa semana foi semana de falecimento, essa semana foi semana de sepultamento, e esse louvor, vontade de Deus, o culto que nós organizamos para hoje foi fruto desses acontecimentos, e espero que esta manhã o Senhor te fortaleça, que o Espírito Santo possa confirmar aquilo que colocou em nossos corações durante a semana, diante daquilo que você vivenciou também, você que está em casa também, e juntos, irmãos, nós vamos vivendo ousadamente o amor de Deus, ousadamente um amor uns pelos outros. Jesus, quando os irmãos já sabem, lembram uma pregação que eu fiz, não do filho pródigo, mas do Deus pródigo, porque o pródigo da história é Deus, o personagem principal da história é Deus, que pródigo também significa extravagante, e o amor de Deus é extravagante. Deus gasta o seu amor. Enquanto o filho gastou dinheiro, tempo, Deus gasta. Como nada acaba para Deus, e é maravilhoso demais ver isso. Então, que você esteja aqui conectado com o Senhor. Sempre peço, desligue seu celular, bote ele no vibracom, esquece que está lá fora. Deus está cuidando de tudo, porque Ele que é a nossa alegria, Ele que é o nosso amor. Nesse momento, irmãos, de dedicação de vida e bens, nós vamos louvar o Senhor cantando oferta de amor. A maior oferta, irmãos, que eu e você possamos colocar diante do altar somos nós mesmos, a nossa vida. E diante desses grandes desafios, nós precisamos entender sempre que nós administramos aquilo que Deus colocou na nossa mão, começando pela nossa vida. Mas uma coisa que eu e você não administramos é o futuro. Eu e você não administramos o daqui a pouco. No falecimento da irmã Maria Lúcia, nessa semana, no sepultamento na quarta-feira, alguns irmãos estiveram lá. Trabalhamos ali um texto que ela gostava muito, o Salmo 139, quando fala que fomos entretecidos, que o Senhor está conosco em todos os lugares, não dá para a gente fugir desse ousado amor de Deus, o Senhor está cuidando. Trabalhei uma breve reflexão sobre 3 atributos de Deus incomunicáveis: onipotência, onisciência e onipresença. Então Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, e Ele é onipotente, Ele tem todo o poder. Atributos ou qualidades de Deus incomunicáveis. Por quê? Porque Ele não pode passar para a gente, Ele não pode comunicar para que eu e você sejamos como Ele. Mas outros atributos de Deus são comunicados, como a santidade de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, e é por causa disso que nós estamos aqui. Naquela quarta-feira, ali junto com Moisés, Priscila, Érico, Marcos, que é o esposo da Priscila, os familiares e amigos e irmãos que estavam lá, nós refletimos sobre a vida que é um sopro. Ontem à noite, irmãos, recebemos a notícia do falecimento da irmã Marlene Gomes Menezes, e os irmãos que são mais antigos da igreja conheceu ela era organista da igreja, mas em 2019, por causa da pouca visão, ela me comunicou e ela começou a se ausentar dos cultos, porque até vir para o culto já estava difícil. Estive com ela visitando, depois uma pandemia por telefone, e chegou ontem, não chegou com tempo hábil para que nós pudéssemos comunicar a igreja, estarmos presentes no sepultamento ontem. Então nós não somos oniscientes, o pastor não é onisciente, nem vocês são. Então a irmã dela também era membro daqui, que
Jacirene. Então, 2 pessoas, né, que Deus tomou para si, 2 irmãs já idosas, e vamos caminhando, irmãos, seguindo um dia de cada vez, como eu sempre falo. No entanto, nesse momento, nós vamos trazer o dízimo do Senhor, uma oferta de gratidão. Estamos, irmãos, enxugando o nosso orçamento para 2023 diante de muitos projetos que nós queremos realizar até dezembro. Então, mais do que nunca, todos nós que somos membros ativos da igreja precisamos ter esse compromisso com o sustento financeiro da igreja. Deus já tem abençoado, né? Não terminou ainda a pintura da frente, a chuva está atrapalhando um pouquinho, porque é tinta, né? Se você pinta na hora errada, vem um temporal e estraga o serviço. Então, amanhã, terça, deve ter gente aí, deve finalizar isso aí mais tarde até quarta-feira. Então, Deus abençoando nesse sentido. Queridos, estamos aqui com um bom dia amigo. Eu consegui lá com o pastor Israel Belo. Aqui atrás está a igreja dele, nenhum problema, a gente não conseguiu fazer esse ano por questões de custos mesmo. Como ainda está começando o ano, né, de 2023, você vai poder abençoar alguém. E o que a gente está pedindo para ajudar a nossa juventude? Que você dê uma oferta de R$5 por esse livro que vai te abençoar lá na cabeceira o ano inteiro. Tá? Tem uma caixinha ali com eles, e eles estão para reformar a sala deles ali, já conseguimos a mão de obra de doação, agora tem que comprar as tintas. Então, se você levar, você abençoa alguém, você mesmo, e ajuda a nossa juventude aí, que eu vou tirar o couro desse povo esse ano, você tem noção, né, pastor? Meu, até emagrecer. Já dei emagrecidinho, irmão. Essa semana já deu uma desinchadazinha, vamos caminhando pela fé. Queridos, mas no dia de hoje tem alguém fazendo aniversário. As pessoas morrem, as pessoas nascem, e a gente vai nesse ciclo de vida, como diz a palavra, nos alegrando com os que se alegram, chorando com os que choram. No dia de hoje a Joyce está fazendo aniversário, né, Joyce? Por gentileza, vem aqui em cima. Tem criança nessa igreja? Então se aproxime. Vamos ver aqui. Enquanto esse povo vai chegando aqui, fica aqui na frente, Joyce, com 90 anos aqui, ó. Parabéns, Deus te abençoe. Bom, é bom ter aqui. Joyce, você gosta do ano passado? Fevereiro, não tem um ano, vem com a Natália e a Ariane, os filhos estão aí não, né? Hoje não. E já vieram servir, já estão as meninas na mensageira, ela também junto, ajudando. E a minha oração sempre é essa, eu envio obreiros para a Seara, porque a Seara é grande. E esse povo está aí, essa nossa molecada aí, tudo bem, gente? Firme e forte aí, tem que ver a Kombi quando chega, uma bagunça santa, uma coisa maravilhosa, esse povo está aí. Então, nós vamos orar, queria chamar a irmã Lotinense, se pudesse vir aqui. Ah não, desculpa, não pode vir, irmão, já te chamei, a gente vai louvar o Senhor. Eu falei de outra coisa, mas já pode ficar aqui em cima. Então nós vamos cantar a oferta de amor. Se você trouxe o dízimo do Senhor, os irmãos que estão à minha direita, por gentileza, use esse daqui, evita passar pelo meio por causa do tripé da câmera. Os irmãos que estão à minha esquerda, a mesma coisa, para que junto nós celebremos ao Senhor. Quero minha vida a ti entregar.
os desafios para a nossa igreja em 2023, aquilo que Deus preparou. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nesse momento nós estamos aqui especialmente para te louvar, Senhor. Amém. Te agradecer pela oportunidade de podermos estar aqui, Senhor, e pedir especialmente, Senhor, por cada criança, Senhor, pelas professoras, agradecer por mais um ano de vida da Joyce, Senhor. Que Deus continue abençoando. Amém. E, Senhor, nos solidarizar, Senhor, com todas as pessoas que perderam, Senhor, que as famílias enlutadas, as pessoas que tanto nós amamos, a irmã Maria Lúcia, a irmã Marlene, Senhor, que nesse momento estão contigo, Senhor. E nós queremos agradecer pela vida dela e pela passagem dela aqui na nossa igreja, que tanto ajudou, Senhor, para o crescimento da nossa igreja, Senhor. Senhor, a gente te pede também pela continuação do culto, pela palavra que vai ser dada pelo nosso pastor, que possa, Senhor, achar guarida em nosso coração, que possamos, Senhor, sair daqui com nossas almas alegres, Senhor, para passarmos por mais uma semana, com a tua graça e misericórdia. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meu irmão. Podemos sentar, queridos. Nessa semana, quando a gente está no sepultamento, né, falando da irmã Maria Lúcia, e o comentário que eu fiz lá, eu faço aqui algo, irmãos, que eu tenho falado desde que cheguei em 2016, da importância do ciclo que a gente vai vivendo, né? Aquele esporte do bastão, da troca de bastão. E a irmã Maria Lúcia vinha atuando, né, no Ministério de Ensino, com as mensageiras do rei, e mesmo sem ela saber nada da sua saúde, que viria, né, se complicar, em um falecimento precoce e repentino. Todo mundo ficou assim, de uma diverticulite, passou por um câncer, e quando foi diagnosticado o câncer, não foi nem 2 meses, acho que foi 1 mês e pouco, né, Selma? Uma coisa assim. Mas ela preparou a Juliana. Todo mundo conhece a Juliana, trabalhava com ela, até a Joyce chegou e já atua também lá. E a Juliana se batizou em dezembro, já estava com ela durante o ano passado todo. E a Juliana agora vai liderar a Mensageiros do Rei, foi treinada pela irmã Maria Lúcia, é isso que eu falo. Porque a gente pode, qualquer um de nós pode morrer a qualquer hora, independente da idade. Mas quando a gente vai envelhecendo, estando na maturidade, a gente tem que olhar. Se eu morrer hoje aqui, eu falo aqui, ó, isso aqui pode, o pastor Alex pode assumir essa igreja com tranquilidade. Maturidade ele já tem, sabe o funcionamento e tudo mais, porque a gente tem trabalhado, mentoreado, vivendo dessa forma. Queridos, assim é a nossa vida, não somente no contexto de igreja, porém em todas as coisas. Algum anúncio para fortalecer? Não. Mas dizendo para a diretoria aí, vocês precisam assinar a ata da eleição que nós tivemos, deu uma exigência no cartório, então foi feita uma correção. Então, se você não assinou aí, a diretoria executiva. Lembrando, irmãos, que no próximo domingo o culto vai ser online, às 10 horas da manhã. Vamos preparar toda essa semana. É a grande semana do carnaval e a cidade está apitada. Ficou 2 anos, né, por causa da pandemia, mais de 400 blocos, está rodando a cidade toda. E antes do carnaval, durante o carnaval e depois do carnaval. O negócio aqui no Rio é forte, os irmãos sabem disso. Então, nós estaremos com culto online, né, para você cultuar na sua casa, se você vai descansar, vai viajar, enfim. Então, não esqueça, não teremos nenhuma atividade presencial. E assim a gente vai seguindo nossa caminhada. No último domingo, estaremos aqui de manhã e à noite. Quem estará conosco à noite é o pastor Max. Quem foi nos batismos em dezembro, lá na igreja aqui dos Águas Vivas, né, ali em Oswaldo Cruz, quem esteve lá no batismo da irmã Marilu, que também está se recuperando bem, aí, né, os batismos dos meninos também, da Juliana, né, eles nos acolheram lá, então ele vai vir pregar, ele vai trazer o pessoal da música também, vai se juntar conosco, com a nossa equipe aqui. Então já 26, tudo organizado para o mês de dezembro, com a graça do Senhor. Nessa manhã, então, irmãos, diante de tudo que vivemos,
A gente lemos no domingo passado, mas hoje eu vou trabalhar aqui um versículo, o Salmo 23, que é o Salmo do pastor, escrito por um pastor, escrito por alguém que tinha expertise, que é a palavra que a gente usa muito hoje. Ele sabia do riscado, ele entendia da manobra que era ter um rebanho no seu cuidado. Ele tinha o que? Autoridade. Autoridade, irmãos, nem sempre tem a ver com o poder humano ou de um título dado, mas a autoridade tem a ver com uma vida. Quando nós olhamos para esse Salmo 23, nós vamos ver alguns pontos importantes para a nossa vida hoje, e de um texto que eu estava lendo também, de estudos que a gente vai fazendo durante a semana. E bota aí, Guilherme, por gentileza, versículo 1, vamos ler os 6 versículos, né? E nós conhecemos bem, o Senhor é o meu pastor. Vou ler um de cada vez e dar uma palavrinha até chegar onde eu quero. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Algum problema com isso? Ele é pastor, mas só que ele botou o Senhor primeiro. A gente nunca pode esquecer disso. Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Muitos crentes hoje que povoam os auditórios dos templos querem a salvação, mas não querem o senhorio de Cristo. Como o pastor Renato hoje, né, falou na EBD, a obediência. Falam de amor, mas não quer obedecer ao amor. E se ousado o amor de Deus, tem obediência. Porque você não ama, irmãos, ousadamente e irresponsavelmente, se você não for de direito. Então quero agradecer ao pastor Renato, que junto com o André, né, e eu vamos revezar ali na agenda da classe de adultos. Queria convocar os irmãos a estarem 9 horas da manhã, para a gente retomar os estudos. Novo ano que começou, Deus capacitando a sua igreja. Então esse Senhor, Ele é pastor, nada falta. Quando nós olhamos para esse texto daquilo que Davi viveu, e quem é o bom pastor? É Jesus. Como Rose falou aqui, o texto que nós cantamos sobre o responsável amor do pastor que larga 99 e vai buscar uma desgarrada. Nunca esqueça que essas 3 parábolas, da dracma perdida, da ovelha perdida e do filho perdido, os perdidos somos nós, correto? Os 99 é o povo de Deus que está na promessa e tem que ir buscar, evangelizar e correr atrás. Vamos pensar sempre nessa perspectiva, por causa do nosso chamado. Quando nós olhamos, irmãos, para esse texto, o segundo fala sobre o quê? Deitar-me faz em verdes pastos, guie mansamente as águas tranquilas. Eu vou dar uma paradinha aqui nesse versículo 2. Deitar, coisa boa, né? Deitar, descansar, dormir. Aquele dia que você, né, trabalhou mais, teve umas encrencas para resolver, aí você está querendo chegar em casa, o que é que você quer assim? Quero chegar em casa e lá no meu cantinho, pode ser o seu quarto, pode ser aquela cadeira da sala, o sofá, não sei. Lá em casa já tem esses negócios, né? E quando eu estou com a agenda muito foi pesada, eu vou ter que chegar em casa, eu falo para a galera, ó, vou chegar e vou morrer. Ele já sabe o que significa, não enche a paciência que eu estou precisando, né? Não me incomoda. Rosana é uma coisa, retomou as aulas, eu sei quando ela vai correr no cantinho dela lá e ninguém perturba, senão o bicho pega depois. Nunca acorde uma pessoa. Vou aproveitar aqui, né? A pessoa está lá no estilinho, cara, não acorda não. Porque você já toma susto, reparou isso? Quando você vai acordar a pessoa, você dá um susto nela? Não, mexe no morro. Se tu tomar um tapa, for xingado, alguma coisa desse jeito. Deitar-me faz em verdes pastos. Quando nós olhamos para o contexto do agronegócio daquela época, vamos trabalhar a perspectiva das ovelhas, mas a gente pode pegar qualquer outro tipo de animal, né, que vive no campo, que se alimenta do capim, se alimenta das forragens e tudo mais. Nós temos que entender que no caso da ovelha, os animais de modo geral, elas só se deitavam, irmãos, quando elas estavam satisfeitas, tranquilas e em segurança. Então ele já sabia disso. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aí eu posso o quê? Deitar. Aí ele vai fazer deitar-me em verdes pastos, que é o pasto
que é o ideal. Os especialistas da criação de bois, eu tenho um sonho de um dia criar Nelore, ter uma fazenda criar bois, não sei se eu vou conseguir isso, mas é um projeto que eu tenho para a minha vida lá na frente. Mas eles dizem que se você quiser criar, você só tem que ter pasto, porque ração dá muito dinheiro, você gasta muito com ração, você só faz complemento. Então o pasto guia-me pelas águas tranquilas. A ovelha não ia beber em águas caudalosas, porque ela poderia ser levada, correto? E se ela era molhada, o que acontecia com a sua pelagem, a sua lã, pesava, e aí ela não tinha força. Quando nós olhamos para esse texto de deitar em verdes pastos, nós precisamos entender, dentro do contexto que esse pastor entendia, que enquanto ela não estava tranquila, ela ficava inquieta, ela não descansava. Ela não conseguia, irmãos, remoer o meu. A gente chama de ruminar. Então, a ovelha é ruminante, como o boi é ruminante. Ele vai para o pasto, ele come, e depois ele vai vir a boca novamente e ele vai mastigar devagar. As ovelhas mastigam de 8 a 10 horas por dia. E se você ver qualquer videozinho, eu fui no motel fazendo, você vai ver aquela boquinha dela assim rapidinho. E ela está o quê? Aproveitando as substâncias desse verde pasto. Então, quando nós olhamos para a experiência de Davi, nós precisamos entender que a ovelha deita, irmãos, quando ela está livre de temores. Tem algum temor no seu coração agora? Você está deitado? Ou você está com a sua mente lá fora? Ou o celular vai vibrar e tocar, você vai levantar e vai tentar resolver lá. Quem resolve está aqui, ele está lá também. Então, em primeiro lugar, essa ovelha, ela vai deitar porque ela está livre de temores. É isso que Jesus veio fazer para mim e para você, mas nós somos inquietos no primeiro. Quando nós pensamos nessa ovelha que está insegura, que está com medo, que está inquieta, que ela está em perigo, o que ela faz, irmãos? Ela entra em pânico. A ovelha é um animal que ela não é predadora, ela é presa. Naquela época de Davi, como até hoje, mas muito mais naquela época, correto? Era o que? Era o urso que vinha para papar, o leão, os animais. Como aqui no Brasil, vocês já devem ter visto reportagem, dependendo de onde é a fazenda, vem a onça, vem a jaguatirica e vem buscar um bezerrinho, ou até matar a vaca mesmo. É o ciclo de vida que Deus criou, perfeito, irmãos. Nós que ficamos com, às vezes, um sentimentalismo, alguma coisa assim. Quando nós olhamos para isso, ela é sensível, ela é frágil, qualquer coisa assusta ela. Qualquer coisa assusta. E assustando ela vai bater em retirada. Quando ela bater, as outras vão junto. A gente chama de estouro do gado. O gado pode acontecer com ele, mas é muito mais difícil. Às vezes pode acontecer com um animal e tudo mais. Um bicho, uma cobra pode aparecer, alguma coisa assim. E ao se assustar, ele produz algum tipo de problema. Elas da mesma forma. E aí, irmãos, vai numa repetição em cadeia. E aí vai apavorando. Às vezes isso acontece na nossa sociedade. Eu vou trabalhar a perspectiva da literalidade do rebanho de ovelha e a questão metafórica que envolve a igreja e o mundo. Então a igreja, se nós não tomarmos cuidado, pode existir um estouro de rebanho. Por quê? Porque está inquieto. Quando nós olhamos para o mundo, da mesma forma, o pessoal bota uma mensagem na fake news aí nas redes sociais, pronto, pega o pessoal mais frágil, né? A gente está vindo com um montão de coisa. Essa semana, acho que foi sexta-feira, o Marcos estava ajudando nessa pintura também ali, estava ali em cima. Daqui a pouco começou o tiroteio. Foi o desespero aí, Catié, e ele aí, essa aí, Marcos, vem para dentro aqui, não sei o quê, por quê? É a realidade que você temos aqui. Mas se nós também deixarmos de levar, a gente nem sai de casa. A síndrome do pânico. Então, esses temores serão então minimizados, diminuídos por causa desse pastor. Aí a gente está falando da perspectiva espiritual. Irmão, Jesus nunca deixou a gente na mão. A gente que deixa. Deus nunca deixou a gente na mão. Nós então, como rebanho do Senhor, como aqueles que estão nessa caminhada,
nós como ovelhas do Senhor, então vítimas do medo, do pânico, dos conflitos existenciais, dos traumas, das frustrações, das decepções, que vêm de ataques malignos, muitas vezes batalhas espirituais. Como está o seu coração hoje? Você que provoca essa reflexão. Ou o Senhor é o nosso pastor, ou Jesus é uma fraude, ou nós somos uma fraude. Como Jesus não é, a fraude somos nós. E muitas vezes, hoje, no dia de hoje, em várias comunidades de fé, está cheio de cabrito, querido. Está cheio de bode. Não tem ovelha. Quem diz isso? A própria palavra. E aí, diante desse cenário, ela só consegue então se deitar para estar ali ruminando, se não tiver nada atrapalhando ela ali. E Jesus, que é a porta das ovelhas, ele nos traz tranquilidade. Então, nesta manhã, em primeiro lugar, deita, meu irmão, descansa. Porque se eu e você não fizermos assim, a gente não vai ter força suficiente para os desafios seguintes. Tudo com moderação. Dormir, comer, estar com as pessoas. O nosso grande problema é o desequilíbrio nas nossas relações. É o desequilíbrio na compulsão de comer. É o desequilíbrio nas relações. Alguns difíceis de se relacionar, outros grudentos na relação. Tantas outras coisas que vão vir sobre nós. Mas nessa manhã, querido, se tem alguma coisa no seu coração, o bom pastor diz o quê? Deita, né? Descansa, você está no verde pasto e a água é tranquila. Quando nós olhamos para esse texto, irmãos, essa ovelha que se deita, ela está livre dos insetos, ela está livre dos determinados bichinhos que perturbam. Então nós sabemos que todos os animais, eles são atingidos por carrapatos, eles são atingidos por moscas, e outros pode ser uma cobra, mas vamos trabalhar na perspectiva dessa população que voa. Então o mundo dos animais, ele é povoado por insetos. Insetos que vêm perturbar, que vêm machucar, que vêm morrer. De um modo geral, nós temos a mosca de chifre, nós temos a mosca de estábulo, nós temos a varejeira e a berneira. Berne é uma larva desse tamanho aqui assim, que vem a mosca e pica o animal, ou uma pessoa, o seu cachorro, o seu pet, que seja, ela bota o seu ovinho ali e daqui a pouco começa. Aí você vai ter que tirar. Você então tem que criar um manejo do seu rebanho para evitar isso. Isso tem a ver com o curral limpo, o estábulo limpo, porque tem uma que é de estábulo. Aí são fezes, são urinas. Então tem um protocolo muito grande. Então tem a de chifre que vai produzir isso, a de estábulo, essa varejeira vermelha. No contexto das ovelhas, irmão, sempre existiu uma mosca chamada mosca nasal, que o nome dela é osteorose, ou estrose. O que acontecia naquela época como acontecia hoje? Vinha uma mosca pequena que ela ficava perturbando aqui a cabeça da ovelha, o ouvido. Já viu um mosquitinho no seu ouvido que você quer matar e toma um tapa? Um alto tapa, né? Você tem que bater devagar. Elas entravam na narina. Quando entravam na narina, elas botavam o ovo lá dentro. Ia nascer a larva, que ia comer e poderia ir para o cérebro. Ia para o cérebro. Irmãos, ela não tinha patinha para suar o nariz, ela não tem nada. O que ela vai fazer? Ela vai balançar a cabeça. Chega num nível de dor que ela soca a sua cabeça na parede. Então, quando nós olhamos para o texto, para essa caminhada dos insetos, e ele vai falar do óleo ungido, vamos caminhar um pouquinho no texto, Guilherme, por gentileza. Refrigera a minha alma, guia nas veredas da justiça. Não vou abordar esse tema hoje. Segue em frente. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, vamos seguir. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. Então o que acontecia? O pastor, ele preparava uma unção, um unguento, que era com óleo ou qualquer outra erva.
e ele funcionava como o quê? Um repelente. Então o pastor vinha, ele, né, pegava o óleo normal, era uma unção, mas não era um óleo ungido, como se trabalha essa perspectiva. Isso já é, irmãos, apontando para o Espírito Santo. Então ele vinha, passava aqui no focinho dela, aqui embaixo, passava nas orelhas e como tinha lã, dava aquela passada em cima da lã. Então essas moscas não vinham. Que interessante isso. Quem fazia isso? O pastor. Porque ele estava ali. Mas nem sempre a ovelha entendia. O grande desafio que todos nós temos, irmãos, desses insetos que penetram, insetos espirituais, deixar as pessoas enfermas. Então, elas ficavam ali. Uma vez que o animal ele está doente, ele não faz o que? Ele não produz. Os irmãos terem uma noção, essa mosca de chifre, essa mosca do estábulo, ela pode morder o boi e a vaca 40 vezes no dia, produzindo dor e produzindo ferida. Aí você tem que tratar. O que acontece? Não está saudável, no caso da vaca, não produz leite. E isso no decorrer de um ano. Pensa se você tem um rebanho que está sendo atacado por essas pragas, né? E que está o leite. Vamos imaginar que fosse 10%, ou seja, ela dava 10 litros, passou a dar 9. Isso por dia, faz a conta. De 365 dias. Agora tu tem um rebanho de 10 vacas. Entenderam? Quando nós olhamos para isso, irmãos, esse pastor que cuida, esse pastor que chega lá, ele vai ungir. Então ele unge o seu rebanho e faz com que essas pragas, esses insetos, esses inimigos não venham produzir prejuízo. No caso da ovelha, era outra ovelha nascer e a própria lã. A lã é esta que era retirada para fazer o quê? Opa, frio danado, até o próprio calor. Quando nós olhamos para nós, no texto aqui, nós como pessoas, irmãos, não podemos esquecer que diante da unção da minha cabeça com óleo, ele diz: o meu cálice transborda. O que significa o cálice transbordar? Vida. Significa o que? Paz. Significa o que? Abundância. Significa prosperidade, que é o famoso shalom que nós falamos. Eu sempre repito, tem nada a ver com a prosperidade financeira. E se rico não tivesse problema, eles não se matavam, não se suicidavam, não se divorciavam, não ficavam nessa briga enorme por tanto dinheiro. Então, é nessa perspectiva. Agora você pensa, um rebanho bem cuidado, um rebanho protegido, ele vai ser um rebanho que vai produzir, as fêmeas vão dar crias, a lã vai ser da melhor forma possível, e o pastor ali. Quando nós entendemos isso, irmãos, acerca de Jesus, nós vamos buscar e saber que Jesus está sempre com o seu Espírito. Nós somos ungidos, irmãos, todos nós aqui, ungidos pelo Senhor. A igreja tem a unção do Espírito Santo. Sem a unção do Espírito Santo, não tem caminhada na terra, não tem presença do Espírito Santo, não tem igreja. Por isso que nós, batistas, com todo respeito ao culto pentecostal, nós não usamos óleo ungido. Nunca vai ter aqui. Outro dia eu fui numa igreja, tinha lá um óleozinho ungido, eu não sei para que era. Tem gente que vai ungir instrumento, tem gente que vai ungir, com todo respeito, chave, carteira de trabalho, mas não é isso que o texto diz. A unção daquela época que os presbíteros faziam, todos nós sabemos que era letical. O óleo ungido passava na ferida, a pessoa estava com dor, mas eles não oravam? Oravam. Você ora quando toma seu remédio? Eu oro. Ainda estou tomando remédio para o meu rim esquerdo aqui. Na hora de tomar, Senhor, abençoa, para que eu possa ficar plenamente. Se você não ora, passa a orar a partir de hoje. Nós oramos pelo alimento. Você quer maior remédio que alimento? A fruta, o arroz, o feijão, cada um. Nosso problema é equilibrar esse negócio. Passei fome pra caramba essa semana, mas eu lutei, mas venci. Não comi pão a semana toda, só comi hoje o pão integral. Carreira, né, Felipe? Todo mundo zomba de mim lá em casa. Eu queria aproveitar esse momento e abrir meu coração. Se for, todo mundo zomba. Comecei a fazer exercício. Já fui militar, esportista,
Aí eu estou lá na varanda, tem um horário de meia hora, aí fica no cantinho, assim, tira foto para zoar no grupo da família. Então são essas situações. Independente de qualquer coisa, irmãos, dentro da nossa caminhada, vamos nos manter firmes em nosso propósito com Deus, como rebanho de Jesus. E aí, irmãos, esses insetos não virão. Essas coisas espirituais não virão, porque você está com referente. Né? Tem mosquito em tudo quanto é lugar. Dizem que estou aqui na igreja, aqui, né? Algum lugar tem mosquitinho. Lá no sítio, quase leva a gente mosquito. Né? Qualquer lugar, no meu prédio tem. Está fazendo obra lá, tem. Então, você passa referente. Aquela lambuzadazinha assim, cheirosinho e tal, resolve. Espiritualmente, quem é? O Espírito Santo. Quem faz o bom pastor. Para mim e para você. Agora, como é que você se sente hoje? Você como ovelha, está sendo obediente? Você está lá, a ovelha está lá, e o pastor vai ter que usar de força em algum momento. Só que a ovelha não gosta de força. E trazendo para cá não gosta. A ovelha gosta na igreja, é um pastor gente boa, que ri de tudo, pá, bonachão, papapá, né? Aquele tipo de falso pastor mercenário que o pessoal está indo para o inferno, está indo para o abismo, mas ele deixa aí, está preocupado. Tem aquele que estabelece isso e fala isso. Quando nós pensamos dessa forma, entendendo, irmãos, o propósito de Deus, nós vamos seguir e Jesus vai estar conosco. Mas muitas vezes ela está lá no sufoco, o pastor tem que chegar a agarrar, tem que jogar no chão. Você já viu como é que tira lá? Nunca viu não? Vai lá no Google aí, nos videozinhos, vai ver, cara. Às vezes é mecanizado, às vezes é no braço. Aí esperneia, não sei o que, mas é bom para ela, porque a lã já está muito pesada. Então precisa tirar todo ano para renovar. Mas vai explicar. Mas depois o animal a gente entende. A gente que não entende. Quando Jesus vem com essa palavra assim, filho, deixa eu te ungir aqui, porque você está no enxame desses insetos na sua cabeça. Não sei como é que está a sua hoje, espero que não. Então, quando ele fala assim, unge da minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Davi tinha noção exata disso. Os inimigos que eram do campo, depois os inimigos que eram do reino. Davi, eu acho que foi o rei que mais teve inimigo no seu governo, e Davi venceu todos eles, até um filho que tentou dar um golpe de estado e ficar no lugar dele, que era Absalão. Irmãos, nós vamos na nossa caminhada dessa ovelha, que ela está livre de qualquer opressão por parte de outra ovelha. Deixa eu ver aqui, vou trazer aqui para os nossos dias. Quem é que tem cachorro ou gato em casa? Que sejam dois. Tem dois. Não tem briga? Tem quatro. Não tem uma briguinha? Tem. Não tem a mais forte ali, o que comanda? Dá um latido diferente, os outros obedecem? Né? A Rosa tem calopsita, tem dois, tem. Não tem um ali que tem. Não sei se os demais aí tem cachorrinho, que seja, ou já teve. Irmãos, em todo lugar. Quando eu administrava a fazenda lá, na Bethesda, que a gente tinha 20 vacas, tinha o momento da ordenha, tinha o momento do alimento. E tinha lá sempre uma vaca que ela era a dominadora. Ela tinha um porte maior, tinha umas menores. O que ela fazia? Ela chegava logo, o animal já sabe o horário, mas chegava lá, empurrava tudo. Quem era menorzinho, embora. Porque queria beber água logo, queria comer logo. Então, entre os nossos animais, tudo existe isso. Naquela época também existia. A ovelha que era maior, a ovelha que era mais brigona, a ovelha que queria comer mais. Se você está querendo comer mais, né? Se ela quer comer mais e só tem porção, né, controlada, vai ter que comer a porção do outro. Em alguns casos, tem que se alimentar individualmente, tem que ter as baias separadas. Irmãos, esse pastor Davi, esse pastor que estava lá, esse outro pastor que cuida no dia de hoje também, ele vai ter essas ovelhas que muitas vezes são mais ardinosas e prevalecem contra as mais fracas. Vamos trazer para os nossos dias hoje, como rebanho, nas nossas igrejas, nas nossas comunidades de fé, algumas ovelhas que são com esse perfil, que ela quer dominar as ovelhas mais fracas. Às vezes a pessoa não é mais fraca na frente, não, ela tem um perfil, ela quer dominar. E então ela rouba algumas coisas da outra. Ela quer só ela ser nutrida. Por quê? Porque em algum momento ela acha que é, né, como é que é? A menina dos olhos de Deus.
como o pessoal manipula os textos aí. Irmãos, Deus não tem filhos prediletos. Qual é o nosso problema? É lutar contra a religiosidade, é lutar contra o farisaísmo. Não era assim que pensavam os fariseus? Eram assim que pensavam os fariseus. Os gentios eram fracos, os gentios estavam em outro patamar mais baixo, até que chega Jesus. E aí, irmãos, nesse contexto todo do rebanho estar ali, além do problema de estar alimentado, deitar-se ali sem nenhum medo, tem um aspecto da influência das pragas, dos insetos que vêm, certo? Então, o primeiro e o segundo eu falei de coisas externas. Agora a gente está falando de algo interno, está dentro do rebanho. Nesse caminhar, então, dessas, atrapalha o rebanho de ruminar, atrapalha o rebanho de produzir lã, de produzir leite. Aí, o que o fazendeiro faz, o que o pastor muitas vezes faz? Separa ela, ou vai disciplinar. Já ouviram falar daquela história do pastor? Dizem que as pesquisas que eu faço, irmãos, é sempre na busca de trazer a informação correta. Então, de pastores voltaram para o Oriente Médio em outro tempo, que é para nós aqui hoje, é outro contexto. Que quando no rebanho tinha uma ovelha rebelde, o pastor quebrava a pata dela. Ela era fujona, ela dava aquelas coisas todas, serelepe demais, 220, imperativo, que seja. O pastor quebrava então a pata dela, só que aquele pastor botava a tala e ele carregava ela nas costas, junto com outro rebanho. Ele não quebrava a pata dela e deixava ela lá no aprisco sozinha. Ia, levava ela, parava, botava ela no chão, ela quietinha ali. O pastor cuidou, recuperou. O que aconteceu? Ela ficou mansa e não saía mais do lado do pastor. Entenderam essa? Contexto de Jesus. Vai quebrar a perna de uma ovelha se ela não tenta matar o pastor. É igual o sermão que é mais forte. Por quê? Porque é o pastor que vê. Aí tem a ovelha metida que acha que está vendo mais que o pastor. Né, Rose? O pessoal que quer ensinar a música, porque ouviu um hino maravilhoso. Irmãos, nós vamos respeitar o conhecimento que vem do Senhor, que vem de um trabalho que Deus vai fazendo na nossa vida. Então, quando nós olhamos lá, Ezequiel 34, tem um capítulo maravilhoso que fala dos falsos pastores, os pastores de Israel. Mas não era o pastor que cuidava da ovelha. O sentido desse pastor eram os governantes, que se alimentavam da gordura da ovelha, que exploravam o povo, que não cuidavam do povo. E Deus falava assim: elas foram espalhadas, desgarradas, sem pastor, mas vai chegar o tempo. Já profetizava quem? Jesus. De que vai vir um pastor que vai unir todas elas, as fracas. Mas ele fala assim, mas tem duas mais perversas que ele vai chamar de forte e gorda. Por quê? Elas eram ovelhas mais fortes, tinha mais carne, mas eram mais com as outras, do que eu falei. E aqui está falando de pessoas o quê? Que se aproveitam das outras. Num contexto, irmãos, da nossa sociedade, nós encontramos muito isso. Os governantes, irmãos, que não governam de forma adequada, vão prestar contas a Deus. Mas nós, como igreja, fazemos a nossa parte. E no dia de hoje, quando nós trabalhamos a bondade, irmãos, e eu vou finalizar daqui a pouquinho com isso, não esqueçamos que a bondade de Deus não é lutada por aquele que é mau. Eu e você lutamos. A gente gosta de ser bonzinho com aquele que é bom conosco, vai ser bom com aquele que não é. Quando então, irmãos, percebemos tudo isso à nossa volta, dessas ovelhas, de crentes prepotentes, de crentes maus, eles causam males, eles semeiam, irmãos, aproveitam do mais fraco. Nós vimos isso aqui ano passado. Nós vimos idosos sendo enganados aqui à torta e direito para assinar aquilo que não era para assinar. Por quê? Porque tem o esperto. Só
muitas vezes essas ovelhas espertas esquecem que tem um pastor. Por isso que Jesus diz no capítulo 10 de João, os mercenários. Os mercenários, aquele que era empregado, ele está lá cuidando do rebanho, mas quando ele vê o lobo chegando, ele rapa fora. Por quê? Porque o rebanho é dele. No caso de Davi, que é o grande exemplo disso, quando ele vai lá enfrentar Golias, que ele chega para Saul, pô, mas você é um moleque aí, você é um pastorzinho, Zé Ruela. Ele falou assim: não, eu já enfrentei um leão, moço. Sabe qual é o nosso problema muitas vezes? A gente quer buscar o Golias, quer encarar Golias, mas não passou pelo leão e pelo urso, querido. Na vida cristã, na vida espiritual, nós vamos escalando também, não tem hierarquia não, irmãos, todos nós estamos pela graça, mas tem autoridade. Não queira ter uma autoridade que você não tem. Não queira passar para os outros algo que você não tem. Não vá para a rede social falar aquilo que você não vive. E nem, principalmente, na comunidade de fé. Sabe por quê? Os insetos sempre vão vir, os predadores sempre vão vir, o urso sempre vai vir, o leão sempre vai vir. Mas você não ouve o pastor. Quando eu digo isso, irmãos, é de modo geral. Não sei se vocês recebem, às vezes eu recebo o alerta da chuva, certo? Quem está fazendo ali? A prefeitura. Ele está dando uma de pastor. O prefeito é o nosso pastor, segundo Ezequiel 34, o governador é o nosso pastor, o presidente é o nosso pastor, independente de quem ele seja. E se não fizer, vai para a cadeia, sai da cadeia, toma uma situação difícil, vai processado, o que seja. Mas se não pagou o que deve, vai chegar o momento que o Papai do Céu vai chegar e dizer assim: filho, te botei lá. Então o que o alerta fala assim? Evite estar na rua depois das 16 horas. Por quê? Porque o temporal é essa hora. Aí vai lá a ovelha rebelde. Não, os anjos do Senhor estão me ajudando. Eu sou o que sou, porque né? Aí começa. A não ser que você precise estar lá. Os irmãos entenderam? Você está na estrada, querido. Qual é a velocidade? 100. Procure andar em 100. A placa já te avisa. Curva perigosa lá fora. Lá na frente, segura a onda. Para todos nós. Às vezes eu falho, às vezes vocês falham. Quando nós percebemos esse ambiente, irmãos, vamos ouvir o Senhor. Então, que todos nós, como ovelha do Senhor Jesus, não entremos nessa de dizer o seguinte: não, eu sou ovelha que estou aqui há 50 anos, eu sou ovelha mais brava, eu sou a minha linhagem, né, a minha espécie de ovelha, a minha lã melhor que a sua, porque a minha família está. Querido, esquece isso. A gente só é ovelha. O que importa é quem é o pastor. Quem é o pastor? Jesus. Amém? Queridos, quando nós vamos finalizando a nossa reflexão nessa manhã, a ovelha deita-se quando está alimentada. Foi o segundo que nós lemos. O alimento, então, era produzido, o acesso pelo pastor. Em todos os lugares. Nós cuidamos de pessoas, das mais frágeis. O mais frágil aqui agora para a gente é o leitor. Então está ali o Lucas e deu branco agora. Oi? Jennifer. Eu confundo com outra pessoa. Você tem isso? Você confunde a imagem. Então eles têm que produzir algo, preparar o caminho para o leitor ter esse pasto verde, essa água. Isso envolve vários fatores, nós aqui também. E aí me permitam, Deus, humildemente, irmãos, humildemente, é difícil falar de si mesmo, eu procuro falar de mim mesmo baseado naquilo que eu acredito que eu esteja fazendo. Esse púlpito tem pregado a palavra nesses 7 anos, alimentado a todos, começando por mim, sem injeção de linguiça, sem modismos aqui, sem invencionismo, nada, é sempre palavra para você, para alimentar o seu coração, como hoje, fortalecer a sua alma. Agora eu estou evitando o que? A desnutrição.
O grande problema que às vezes nós temos em nossas comunidades é a desnutrição, porque o púlpito não produz o alimento. Mas acontece que muitas vezes o púlpito produz o alimento, mas a pessoa não quer se nutrir adequadamente. Eu não gosto de cebola, ponto. Não sei se eu sou traumatizado, até às vezes, talvez você seja outra coisa. Eu não gosto de açaí. Que isso aí, tá vendo? Eu não gosto de açaí, porque a primeira vez que eu comi açaí lá quando começou o rodízio, eu fui lá e comi direitinho. Aquele troço que dele é forte, né? Imagina o que deu, né? Um revertério, passei mal no outro dia, vai não sei o que, nunca mais comi açaí. Olha, e bom, né? Nutritivo. Aí eu tento cumprir da tua forma. O que eu procuro fazer sempre como pastor é ofertar. Nós como igreja, a gente oferta o evangelho para o mundo, como foi ofertado para nós um dia. E aí, irmãos, essa ovelha, quando está alimentada, ela vai então ingerir esse alimento, ela tem pasto, ela vai ruminar, e aí, irmãos, ela vai deitar, ela vai tranquilizar, vai produzir o que tem que produzir ali. Nós também. Aí o Salmo 34 diz que ele descansa no Senhor, deleitas no Senhor. Mas por que nós vivemos numa sociedade cada vez mais agitada? Porque esse ambiente que nós temos cada vez mais valorizando a privatização das nossas vidas, dão poder para a gente. Nós somos protagonistas da nossa vida, irmãos, e é para sermos, mas não vive na obediência do Senhor, não. Não vive na presença do Senhor, não, para ver. Porque o Senhor é o nosso pastor, nada faltará. Quando o povo estava com fome, Deus fez tirar a água da rocha, é a expressão que a gente usa. Por quê? Deus mandou as codornizes. Deus faz tudo. Agora não desobedece, não. Você que tem casa que está acompanhando a gente aí nessa manhã, nessa noite, nessa tarde, viva na obediência. Porque quando entra no caminho da desobediência, mas vai apanhar muito, vai vir muito inseto. E alguns já agem de forma desobediente, porque já está contaminado com tudo. Queridos, estando alimentados, desfrutando da presença do Senhor, nos alimentando da palavra do Senhor, nós vamos ter satisfação em Jesus. Mas você conhece um monte de pessoas que estão nas nossas igrejas que não são satisfeitas. Você parece que não vê uma satisfação nela. Pessoas que às vezes estão 20, 30, 40, 50, tem outros que estão mais até, mas você não consegue ter uma conversa espiritual. Você não consegue olhar nos olhos e ver, é o discurso religioso que eu combato tanto, porque faz tantos males, irmãos, tantos males como os fariseus faziam. A Bíblia diz que vocês ficam criando regras e leis, botando peso sobre os ombros dos outros e sequer botam o dedinho para ajudar. É muito fácil. Aí vem o bom pastor, vem esse texto maravilhoso, vem Jesus e diz: não, não é assim que funciona. Então, irmãos, alimentados pela palavra do Senhor, nós vamos vivendo e produzindo, irmãos, frutos, gerando ovelhas. São vocês, ovelhas, que geram ovelhas, que ganham para Jesus novas pessoas. Pessoas vai transferir para a gente, pastor, eu, Alex, seja. Irmão, nós estamos cuidando de vocês, nós estamos treinando vocês, estamos aí trabalhando, para esse ano, um bom projeto de ensino, juntamente com o pastor Renato, que Deus mandou aqui. Ele é mestre, ele é da área de ensino, aleluia por isso. Foi um presente que eu recebi no dia do meu aniversário, ainda pagou meu almoço, só que beleza. Por quê, irmãos? O rebanho é de quem? Do Senhor. Quando nós falamos, irmãos, de estarmos bem alimentados, eu não estou falando de uma agenda eclesiástica grande. Não estou falando de cargos, não estou falando de eventos. Tem pessoas que acham que o fato de ter o cargo tal, tantos anos, as pessoas ficam olhando assim: não, porque eu fui presidente do coral 930 anos. Quando é ovelha, não é. Porque se ele tem esse discurso, ele não entendeu bulufas, não entendeu nada do negócio. E nós somos ovelhas.
Recebeu o dom, para que é dom? Para servir. Estamos, a visão dessa, uma igreja dirigida por dons, não é de eventos. Nossa, a nossa igreja, todo sábado a juventude está lá bombando, todo último sábado tem vigília e pega fogo, porque a gente sobe morro, a gente vai no terreno do inimigo, a gente não sei o que, bota o dedo na cara do traficante que Jesus ama ele. Irmãos, as pessoas confundem. Tem pessoas que acham que são espirituais quando está aqui na igreja. Não, porque eu estou na igreja terça, quarta, quinta, porque eu chego lá, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E a casa lá, ó, não cuida da casa, às vezes não cuida do marido, não cuida da esposa. Pastores negligentes a gente conhece, né, Alex? Que gostam disso aqui e não cuida adequadamente. Deus em primeiro lugar, família em segundo, igreja em terceiro. Essa é a ordem, não muda. E se alguém te falar alguma coisa, é maldição, é anátema, foge dele e vamos seguir com Jesus. Quando a ovelha está alimentada pela palavra de Deus, irmãos, aí a gente vai, Jeremias 15:16 diz: achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim gozo e alegria no meu coração. Vamos para o versículo 6 agora. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Davi está falando do Senhor, que no primeiro momento é aquele pastor que cuida do rebanho, que supra as necessidades, mas agora ele está falando da paternidade de Deus, ele está falando da habitação de Deus, ele está falando de eternidade, ele está falando de um Deus que, eu sei para onde eu estou indo. Davi resumiu a nossa vida inteira nesses 6 versículos, o Espírito Santo através dele. E quando nós meditamos, não é para ficar repetindo, não adianta você levantar de manhã, o Senhor, meu pastor, vamos voltar a verdade, no final você, caramba, Senhor, recitei o Salmo 23 15 vezes, tolo, se você faz isso, tolo, se você faz isso. A palavra nunca nos ensina isso. Ou a gente conhece que recitar o salmo do pastor, beleza, agora você conheceu o pastor do salmo, o pastor que fez. E se eu e você somos ovelhas, nós viveremos tudo isso daí. As promessas que estão nesse livro santo é para que eu e você vivamos, mas no tempo. Mas quem quer passar pelo vale da sombra da morte? Quem quer? Ninguém quer. Se eu e você estamos precisando de um milagre, e a gente ora por isso: Senhor, faça milagres, Senhor, obrigado pelo milagre, significou o que, irmãos? Que tu estava no sufoco, que tu estava no terreno, tu estava numa angústia, numa dor, e só um milagre. O que é um milagre? É quando Deus quebra uma lei que Ele estabeleceu. Qual foi o maior milagre, e vou dizer assim, a maior lei que Ele vai e quebra? Quando o próprio Cristo, Deus encarnado, ressuscita, Ele quebra uma lei que Ele estabeleceu. Jesus já tinha quebrado, dando ordem para Lázaro, ressuscitando lá o filho da viúva de Naim, correto? Mas chegou um momento lá no túmulo que Ele vence a morte. Irmãos, quando ovelhas do Senhor nós somos, nós precisamos viver esse alimento, e aí a bondade e a misericórdia me seguirão. Dá ideia, parece que Ele personifica a bondade e a misericórdia. E nesse processo de vida, irmãos, esse seguir pode ser tanto da perspectiva de: elas estão me seguindo, elas estão me protegendo, como se ela fosse guarda-costas, como se ela fosse proteção. Mas ao mesmo tempo, irmãos, e Ele fala todos os dias da nossa vida, mas também envolve um lastro, um rastro. Nós precisamos viver isso. Na quarta-feira lá com a irmã Maria Lúcia, irmãos, era notório isso da família. Cada palavra que eu dava, você via no olhar como a irmã Maria Lúcia serviu a sua família, abençoou os seus filhos aqui na igreja de forma singela, irmãos, meio matuta, que ela era de Minas, e tinha gente que não dava muita coisa por ela. Talvez ela fosse uma invisível, uma ovelha fraca, mas era mulher de oração. Os 2 filhos dela, que hoje caminham com suas famílias, e quem andou com ela mais proximamente sabe do que eu estou falando.
Então é a bondade e misericórdia que nos segue todos os dias da nossa vida, não é só hoje, amanhã, se você levanta às 5 horas da manhã, 6, 8 horas, se você tem escala, trabalha de tarde, trabalha de noite, não importa. O que importa é que nós temos uma promessa de que Ele vai estar todos os dias. E Ele diz isso depois: Jesus, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Olha o mesmo texto aí. Quem era o pastor? De quem Davi falava? De Cristo Jesus. E aí, irmãos, habitarei na casa do Senhor por longos dias, que é uma forma poética de dizer eternamente. Nessa manhã, que nunca mais vamos viver juntos neste culto, e eu e você sejamos conduzidos pelo bom pastor, pelos pastos verdejantes, águas tranquilas, sejamos obedientes como ovelha, sejamos homens e mulheres de Deus, jovens e tudo mais, aprendendo com a disciplina do Senhor. A disciplina nunca é para matar ninguém, o castigo nunca é para destruir a pessoa. E quando nós falamos de misericórdia, irmãos, é daquilo que eu e você precisávamos ter de castigo e Deus não nos deu. Quem é pai aqui sabe disso, ajudou a criar sobrinhos, netos, às vezes na escola, seja, às vezes está no seu filho, o que ele merecia? Era uma coça mesmo, sei lá, uma chinelada. Aí você vai, trabalha a disciplina, você deixa de punir por misericórdia, mas ensina um princípio para ele. E aí, eu e você estamos aqui, amém? Convido você agora a ficar de pé. Queria aqui agradecer a presença. Tem um casal aqui ao lado da Renata. Sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês. Renata, fala com eles aí para eu. Vocês são de alguma igreja? Belfor Roxo. Então, sejam bem-vindos aqui. É um prazer recebê-los. Espero que Deus tenha falado ao coração de vocês. Mais alguém aqui e tal. Tranquilo, todo mundo da casa. Ontem tivemos uma boa reunião da nossa juventude. Vocês viram a foto. Estamos retomando tudo. Eu louvo a Deus pela minha juventude. Os mais novos do São até o Heitor veio pro som ontem. Bom, Lucas, ver você aí. Eu já fui abençoado pela sua história. A sua história já chegou no meu coração ontem mesmo. Tá bom? Pela minha filha, pelo pastor Alex. Que Deus te abençoe. Espero que aqui você se sinta acolhido, juntamente com essa galera, com essa família que a gente ama tanto. E juntos, como ovelha do Senhor, vamos cuidando uns dos outros. E aí tem um louvor que a gente tem cantado, pelo menos vamos cantar uma vez por mês, que é o hino oficial, a música oficial desse ano dos 90 anos, que é o tempo de colher. Então nós esperamos colher muitos frutos desse ano, buscando coisas que nós já plantamos no ministério que eu estou aqui, mas outras coisas que foram plantadas antes. Tem coisas que foram plantadas aqui, irmãos, há 20 anos. Outras que foram plantadas há 30. Só que por que não frutificaram? Porque não chegou o tempo. Tem coisas que ficam maturando. Tem que esperar. Não sei se você bebe vinho, se você gosta, sei lá, eu não gosto. Também não tem nenhum problema com quem toma um vinho. Se você se escandalizar com essa palavra, não posso fazer nada. Mas o vinho precisa ficar mais tempo. Se você gosta de queijo, eu gosto muito de queijo, os queijos mais caros e mais gostosos, eles ficam muito tempo lá, nas salas lá, às vezes anos para depois. Tempo de Deus. Aí quem vai determinar isso? O pastor Saulo. Então, vamos continuar nos alimentando da palavra de Deus e servindo um ao outro. É para servir, querido. A Bíblia de Cascadura é para servir. Não tem clero mais. Isso aqui não é clero, eu não sou clero, pastor Alex não é clero, diretoria não é clero. Não tem esse negócio de um manda, outro obedece, de que a intimidade é custo, de que eu cheguei aqui, chegou ontem e já quer sentar na janela. Isso não existe no reino. Existe no discurso religioso. Então, vamos cantar agora com toda essa alegria o cântico de colheita.
Porque Nicodemo chega para Jesus, lá no capítulo 3 de João, diz o quê? Se tu não fosses de Deus, se Deus não estivesse contigo, tu não farias coisas que tu estás fazendo. Nicodemos era servo de Deus, mas ele vivia na lei, mas ele conseguiu entender, ele experimentou o novo nascimento e creio ter sido um dos grandes homens lá. Nós não temos essa narrativa dessa nova igreja que chega. Mas aí chora, irmão, a gente chora com fé. Agora eu estou falando da sua casa. Continue orando pelo seu marido, continue orando pela sua esposa, pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus filhos, por todo mundo. Continue orando pelo seu chefe, continue orando por esse país, continue orando. Sabe por quê? Porque é só o Senhor que vai fazer. E aí a palavra vai se cumprindo em nós. Só que palavra se cumpre, querido, na hora que Deus determina. E isso já está estabelecido na eternidade, amém? Antes dos tempos eternos. Salmo 139, antes que eu era substância, o Senhor já me conhecia no ventre de minha mãe, quando eu ainda era uma substância informe, não tinha forma. O salmista diz que antes que o pensamento venha na minha mente, o Senhor já conhece. É esse Deus que faz nos escolher. Se você tem colhido coisas boas na sua casa, agradeça agora. Essa semana que passou e essa nova que vai vir. Mas você tem que crer, você tem que ser obediente, você tem que confiar no bom pastor, você tem que confiar nos sinais que Deus vai te dando. E aí juntos a gente vai adorando o Senhor. Nossa colheita tem sido abundante, cumpriu-se a palavra de Deus. Vamos orar? Santo Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, Senhor absoluto do universo. Santo, santo, santo é o teu nome. No dia de hoje, Senhor, nós viemos aqui cantar a tua bondade, louvar, pregar, e obrigado porque o Senhor é bom, obrigado porque as suas misericórdias duram para sempre, obrigado porque elas se renovaram a cada manhã e não fomos consumidos, obrigado a Deus porque o Senhor não nos arrebenta quando pecamos, obrigado porque não desce fogo do céu sobre nós, que muitas vezes merecíamos.
Obrigado por esta graça maravilhosa que fez de nós, homens e mulheres, transformados pelo Teu poder, não simplesmente frequentador de culto, membro de igreja, crente chato, enjoado, religioso, hipócrita e mentiroso. Nós cremos na Tua igreja, Senhor, que não está presa em nenhuma denominação no dia de hoje nesse país, que tem vários sotaques, tem vários jeitos, mas é o Evangelho da graça que é pregado, o só Jesus Cristo salva. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor é o nosso pastor. Obrigado porque o Senhor tem nos alimentado até o dia de hoje. Obrigado porque o Senhor tem nos livrado do perigo, dos ursos, dos leões, dos vales. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos dado honra diante dos nossos inimigos. O Senhor tem ungido a nossa cabeça com óleo. O Senhor tem livrado dos insetos espirituais, daquilo que nos perturbam e impede que nós produzamos, ó Deus. Gera saúde nesta manhã. Alguns dos teus filhos que precisam de melhora na sua saúde, para produzir mais, para ter vida de abundância, para abençoar a sua casa, o seu trabalho, o seu negócio e abençoar essa igreja. De que forma? Servindo com dons espirituais. Ó Senhor, que este ano seja o ano da colheita, daquilo que nós plantamos aqui, de que outros irmãos plantaram, talvez foram coisas em 1940, 50 ou 60, e dá-nos, ó Deus, habilidade, dá-nos competência para pegar esses frutos e cuidar bem. Novas ovelhas, novos discípulos. Esse rebanho seu sempre foi, por mais que talvez alguns pareciam não fazer e não serem pastores, mas ninguém nunca, nenhuma pessoa, nunca impediu que a tua vontade fosse feita nesse lugar, assim como na face de todo o universo. Abençoa o nosso país, ó Deus, de norte a sul, de leste a oeste desta nação. Salva o nosso país. Ó Deus, oramos, ó Senhor, Deus, pela Síria, pela Turquia. Mais de 28 mil pessoas morreram nesse terremoto, Senhor. Conforta o coração das pessoas que sobreviveram. Abençoa as autoridades do trabalho humanitário, Senhor. Nós oramos pelo fim da guerra, Senhor, mas dá-nos sabedoria para fazer a leitura dos acontecimentos. Que cada um dos teus filhos possa estar preparado para o dia, Senhor Deus, que a colheita que o Senhor vai fazer do teu trigo vai acontecer e que nós sejamos trigo do Senhor em todo o tempo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém. Dê um abraço para o seu irmão, a paz de Cristo, uma boa semana. Você que tem casa também. E vamos louvando ao Senhor. Tem picolé, tem picolé. Tem picolé. Hoje tem picolé. Desculpa.